Olá, meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Marcos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, Carta à Igreja de Filadélfia, parte 2. A igreja de Filadélfia, irmão, era pequena em números, né? Ela tinha pouca força, mas as suas obras eram conhecidas pelo Senhor. E Deus havia colocado diante daquela igreja uma porta aberta. E que porta aberta era essa? Jesus. Jesus era a porta aberta. A cidade de Filadélfia ficava em pouca distância. Ficava em uma rota comercial, onde passava pessoas de todas as partes de Roma. E aí era criado uma oportunidade dos cristãos pregar o evangelho de Cristo. Então a igreja de Filadélfia, o povo de Filadélfia, não deixava passar essa oportunidade, não deixava essa porta se fechar. Nós vemos aqui que essa oportunidade que eles tinham de pregar o evangelho, eles não lançavam fora. Nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus nos deu. Nós temos que aproveitar a oportunidade que Ele nos concede de pregar o seu evangelho, de levar a sua palavra. E o povo da igreja de Filadélfia não perdia esta oportunidade por nada. O povo passava naquelas regiões, indo para Roma, naquela rota comercial. E o povo de Deus, o povo da igreja de Filadélfia, pregava o evangelho para estas pessoas. Então nós entendemos que a igreja de Filadélfia não deixava passar a oportunidade, não perdia a oportunidade de anunciar o evangelho. Então, como ela era uma igreja verdadeira, uma igreja missionária, ela pregou o evangelho com firmeza e com fidelidade. Deus nos chamou para isso, para pregar o seu evangelho. Deus nos chamou para pregar a sua palavra. Deus nos escolheu para esse fim, para pregar o seu evangelho. E mesmo diante, irmão, de tanto escárnio, diante da oposição daquele povo que era o inimigo da obra de Deus, a igreja de Filadélfia não negou o nome de Jesus. Pelo contrário, guardou a palavra de Cristo no seu coração. Nós temos que aprender a guardar a palavra do Senhor e praticar. A igreja de Filadélfia era pequena, irmão. Era uma igreja insignificante aos olhos do homem, mas era uma igreja grande aos olhos do Senhor. Talvez, irmão, você está nessa situação. Você pode ser insignificante diante do homem, você pode ser pequeno diante do homem, mas diante de Deus você é grande. Diante de Deus, você é um obreiro, você faz a obra de Deus. E Filadélfia era assim. E Filadélfia sofria uma grande perseguição. E aí nós vamos entender que a carta à igreja de Filadélfia tinha como pano de fundo o quê? Um ambiente adverso que os crentes daquela cidade tinham de enfrentar. Eles enfrentavam a oposição. Eles enfrentavam os judeus que perseguiam os cristãos. Ele enfrentava a idolatria. E outra, tinha que permanecer firme. Tinha que manter a fé em Cristo. Tinha que manter a fé em Cristo. Na carta, Jesus disse que sabia da oposição daqueles que pertencem às sinagogas de Satanás. Filadélfia, irmão, e Esmirna estava sofrendo perseguição por toda parte dos judeus que viviam naquela cidade. Qualquer um, irmão, que se convertesse ao cristianismo em Filadélfia,
era identificado como herege, era identificado como apostata diante do judaísmo. Eles aderiram à apostasia para o crente. Dizia que os crentes estavam se apostatando da fé. E eles eram impiedosos, irmão. Eles não tinham piedade. O mais forte deles era impedir o povo de frequentar a sinagoga. Quando uma pessoa se convertia ao evangelho em Filadélfia, eles eram impedidos de frequentar a sinagoga, de entrar na igreja dos judeus. Os membros, irmão, das assembleias judaicas em Filadélfia, eles se orgulhavam, dizendo ser um povo eleito. Eles confiavam no seu potencial. Eles confiavam na força do seu braço. A Bíblia vai dizer: maldito o homem que confia no homem, que confia na força do seu braço. Mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Mas nessa carta, irmão, o Senhor disse que na verdade eles eram mentirosos e que aquela assembleia, ou seja, aquele culto, aquela reunião, era uma sinagoga de Satanás. Ou seja, eles não tinham compromisso com Deus, porque eles eram, irmão, como instrumento de Satanás para destruir a obra do Senhor. Eles eram como impedimento para impedir a obra de Deus. Jesus ainda disse que havia de fazer com os seus opositores, de reconhecerem que aquela igreja era mesmo objeto do seu amor divino. Ou seja, eles tinham que reconhecer que Filadélfia era uma igreja que tinha o amor de Deus, que tinha fé em Cristo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os habitantes na terra. Irmãos, nós vemos aqui que Cristo também, ele nos garante, ou seja, garantiu ao povo de Filadélfia, que assim como a igreja de Filadélfia tinha guardado a palavra da sua perseverança, ele também guardaria a igreja da hora da provação que havia de vir sobre todo o mundo. Que provação é essa, irmãos? Jesus aqui está se referindo à grande tribulação que vai acontecer no mundo. A grande tribulação vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Para quem não acredita, irmão, vai haver o grande arrebatamento da igreja. Vamos ver o que está escrito aqui nas cartas de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, no versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja, irmão, arrebatar quer dizer tomar com força. Um povo vai sumir da terra, não vai haver explicação. E Jesus aqui, ele está dizendo que vai livrar o seu povo
do dia da tentação. Cristo, ele não está dizendo que haveria de livrar os crentes de Filadélfia de passar pela provação. Ele está dizendo que haveria de livrar através da provação. Então, muitas das vezes, por meio da provação, Deus nos dá livramento. E esse povo que está passando por essa prova, perseguido pelos judeus, perseguido pela sinagoga de Satanás, Deus está dando um grande livramento no dia do Senhor, que vai ser o dia da provação, e que Deus está dando livramento. E aqui, irmão, nós vemos que essa é uma garantia que se estende tanto para os cristãos da época de Filadélfia, como também para o povo desta época. Isso cabe a nós também entender que o Senhor também nos dá este livramento, irmão. Então, nós temos que cada dia nos apegar a Ele, andar na presença dEle, andar com uma vida em Cristo, buscar a presença dEle, se humilhar na presença dEle, orar mais. Temos que usar a nossa fé, irmão. Se Jesus te chamou para te usar, Ele quer que você tenha fé. Nós vemos que os crentes podem ser confortados de que o Senhor, Ele preserva o seu povo na hora da provação, na hora do grande acontecimento. Quantos não vão ter, irmão, esta oportunidade? Mas Jesus está nos dando esta oportunidade. E aqui nós vemos, no capítulo 3, no versículo de número 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos uma luz, irmão, que Cristo informou para os crentes de Filadélfia que Ele não demoraria a voltar, e deixou uma importante exortação nesta palavra, quando Ele está dizendo, eis que venho sem demora. Ele está dizendo que não vai demorar. E Ele está dizendo, guarda o que tu tem. O que você tem, irmão? Nós temos que nos alegrar porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Isso aí nós já temos que dar graças ao nosso Deus, porque nós já temos o nosso nome escrito no livro da vida. Né, irmã Maria? Graças a Deus que nós já temos o nosso nome escrito no livro da vida. Então, quando Jesus diz, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, por meio do teu nome escrito no livro da vida, a garantia da tua vida é a coroa que você vai receber. Quando se fala de coroa, fala de quê? Autoridade, fala de reinar, fala de exaltação. Deus, Ele vai te exaltar, meu amado. Deus vai exaltar a sua vida. Deus aqui está mostrando que vai exaltar o povo de Filadélfia. Louvado seja Deus. E essa informação, essa afirmação de Cristo está prestes a acontecer. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que vai acontecer tudo isso. Vamos dar uma lida aqui no livro de Atos, capítulo de número 1, no versículo de número 6, 7 e 8. Diz assim, ó: aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? A resposta de Jesus é essa: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ao versículo 8, olha o que Jesus disse: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo, irmão, foi nos dado para anunciar o Evangelho.
O Espírito Santo, tem gente que brinca com o Espírito Santo, faz gracinha com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é sério, irmão. O Espírito Santo não gosta de chocarrice, não. O Espírito Santo de Deus gosta de sinceridade. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. E se o Senhor está dizendo que nos deu o Espírito Santo, Ele está dizendo: e vós semeei minha testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, Ele está nos dando o quê? Uma ferramenta de trabalho. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus é o nosso consolador, é o intercessor pelas nossas vidas. A Bíblia diz que Ele intercede por nós. E o povo de Filadélfia tinha essa graça. O povo de Filadélfia tinha essa presença. Tanto que eles pregavam o Evangelho, tanto que eles eram compromissados com a obra de Deus. E eles eram fiel a Deus. E não tinha medo de enfrentar as adversidades. Não tinha medo de enfrentar as dificuldades. Pelo contrário, eles depositavam a sua fé em Deus. A igreja de Filadélfia, ela era diferenciada. E que nós possamos também ser como um crente de Filadélfia. Procurar ser fiel. Procurar ser transparente. Aprender a amar. O povo de Filadélfia não perdia a oportunidade. Eles entravam em uma brecha onde o povo ia passar para ir para Roma e ali pregava o Evangelho. Sabe o que quer dizer isso? É amor. E é uma coisa que está faltando em nosso meio, é amar o irmão, amar o próximo. Levar o Evangelho para este povo. Ainda que falam que você não presta, ainda que julguem você, mas você foi chamado para pregar o Evangelho. Você é um escolhido para pregar este Evangelho. E o mesmo Senhor, irmão, o Senhor Jesus, Ele disse no 3:10, eu te guardarei. E o mesmo Senhor também disse, guarda o que tem. A instrução do Senhor para os crentes que estão em Filadélfia é para que eles continuassem sendo fiel. E os crentes podiam contar com os cuidados pessoal do Senhor. Nós temos que depositar, irmão, esta fé em Deus. Porque o que vale você dizer, eu sou servo do Senhor, quando está na prova, entra em desespero. Quando vem a luta, entra em desespero. Nós não devemos nos desesperar, mas nós devemos confiar no Senhor. Devemos depositar a nossa fé no Senhor. Então Deus, Ele queria que os servos crentes de Filadélfia continuassem sendo fiel. E os crentes, eles poderiam contar com o cuidado pessoal do Senhor. Porque o Senhor estava guardando o seu povo. Deus sempre guardou o seu povo. Deus sempre guardou a sua igreja. Quais são as promessas que Ele tem para nós? Olha só no versículo 12, 3 de Apocalipse, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aqui, irmão, a carta à igreja de Filadélfia, ela termina trazendo a promessa de recompensa para os vencedores. Cristo prometeu o quê? Fazer do vencedor coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Olha que bênção de Deus. Cristo também prometeu o quê? Gravar sobre o vencedor o nome do seu Deus. E o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém.
E ele termina dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, que nós possamos permanecer fiel. O povo de Filadélfia sofreu tanto transtorno, tanta perseguição, tanta luta, mas não abriu mão do seu bem maior, que é a sua fé. O que nós temos de melhor em nossa vida é a nossa fé. E se nós perder a nossa fé, nós estamos perdendo a vida eterna. Se nós perder esse pouquinho de fé que nós temos, nós estamos perdendo uma vida, estamos perdendo a salvação. Que nós possamos permanecer de pé, firme. Nada vai nos abater, nada vai te abater, porque você é escolhido de Deus. Você que está ouvindo esse vídeo, você que está ouvindo esta pregação, guarde isso no teu coração. Use a sua fé. Não perca a sua fé, não deixe Jesus por nada. Faça como o povo, os crentes de Filadélfia. Em meio às sinagogas de Satanás, a tanta perseguição, não abriu mão da palavra do Senhor. E ainda tem a sua recompensa. Amém, meus irmãos? Deus em Cristo abençoe a cada um, irmão. Amém? Nosso último estudo vai acontecer logo, logo. Amém? Se você se inscreva no canal, toca o sininho aí para receber as notificações, amém? Nos ajude aí, compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Nos ajude aí, irmão, em nome de Jesus. Deus em Cristo abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço do pastor Marcos Santos.